Uma funcionalidade muito simples e intuitiva e fácil de usar da Apoia é o Chat. Aqui basta entrar nesse link aqui na primeira página e nós caímos direto numa página de chat, que é como se fosse conversar com o ChatGPT ou o Claude ou outro modelo desses de linguagem. A diferença é que esse chat da Apoia, ele tem algumas ferramentas que ele usa quando precisa para consultar os metadados, por exemplo, de um processo, ou obter peças de um processo, ou até fazer pesquisa de precedentes, mas isso ainda está em beta, ainda não foi liberado amplamente. Eu vou ligar aqui a anonimização e nós vamos, por exemplo, pedir para resumir um processo, certo? Então, isso poderia ser feito dessa forma aqui, por exemplo. Eu apenas escrevo aqui sobre o processo tal, resumo o processo em um parágrafo. E se eu mandar aqui em enviar, ele vai automaticamente, como a gente mandou um número de processo, ele vai entender que ele vai precisar, primeiro, usar a ferramenta para acessar os dados sobre o processo e depois, sim, ele vai fazer esse resumo em um parágrafo. Então, observem só que interessante. Aqui está dizendo, obtendo dados do processo. Isso foi o uso da ferramenta, e aí depois, com os dados, ele nos deu a resposta. Eu poderia também, por exemplo, pedir aqui, me diga quais são os pedidos da inicial, por exemplo. E aí, nessa hora, para ele saber quais são os pedidos, ele precisa acessar a própria peça da petição inicial. E ele faz isso também sem nenhuma dificuldade. Vejam que ele colocou aqui, obtendo o conteúdo da peça, e aí depois ele me lista aqui os pedidos conforme eu solicitei. Aí nós poderíamos, por exemplo, dizer, e qual foi a defesa do réu? E aí ele vai provavelmente acessar a contestação, né? Ou talvez alguma outra peça, porque acho que esse processo tem até recurso, enfim. E vai nos dar também a resposta. Olha aqui, o conteúdo da peça. Esse número que aparece aqui é o código interno da peça, e depois que ele consegue obter a peça, ele sabe o nome dela, e é por isso que aparece depois. Certo? Então está aqui a defesa. E uma última pergunta, por exemplo, que eu poderia fazer, mas lembrando que essa estaria restrita por enquanto ao TRF2. Seria pesquise precedentes relevantes, por exemplo. E aí, nesse caso, ele estaria usando a terceira ferramenta, que é a de busca de precedentes. E nessa ferramenta ele manda uma frase, né, de pesquisa, como se estivesse usando o Google para pesquisar. No caso, ele mandou essa daqui, ó. Aposentadoria por idade rural, segurado especial, carência, prova material, início... Enfim, ele fez uma pesquisa super complexa, obteve um número razoável de precedentes e depois ele viu quais que mais se adaptavam e colocou aqui essa explicação. Certo? Então, assim, a ferramenta do chat, eu acho que ela é uma ferramenta muito fácil de usar e bastante poderosa. E essas tools, né, essas ferramentas que a gente vai disponibilizando, podem aos poucos ir evoluindo, né? A gente poderia incluir, por exemplo, busca de teses e súmulos, poderia fazer várias outras coisas aqui. Isso ainda está no começo, mas acho que o resultado já é bem satisfatório.